Eis-me aqui prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Diga, eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Te adoramos, Senhor Deus, te exaltamos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Obrigado, Pai. Louvamos o teu santo nome. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento, vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, meu Deus, faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim.
Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Nos rendemos a Ti, Senhor. Os que trouxeram sua Bíblia, no texto que eu falei, Mateus no capítulo 25, dos versículos 1 ao versículo 13, esse texto fala sobre a parábola das 10 virgens, e nós temos trabalhado muito aqui, nós temos trabalhado aqui na igreja, a respeito do arrebatamento da igreja, e eu sei que é um assunto muito sério, que eu e você precisamos estar preparados para esse dia que não sabemos quando será. A igreja lendo comigo, por favor, em nome de Jesus, a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontrar-se com o noivo. 5 entre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Repita essa frase: e fechou-se, mais uma vez, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virginécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Você pode virar para o seu irmão e dizer: vigia, meu irmão. Pode falar, porque você não sabe o dia nem a hora. Fale aí. Agora é hora de falar, de conversar com alguém que está perto de você, de alertá-lo, de despertá-lo para essa realidade. Vigie,
porque você não sabe nem o dia, nem a hora. Nós vamos cantar agora, mas deixa eu falar uma coisa para a igreja. Hoje pela manhã, quando eu cheguei na igreja e vi a igreja com 30% dos irmãos, eu entendi quando Jesus falou: orai para que esse dia não se dê no inverno. Porque parece que a chuva impede que muita gente venha à casa de Deus. Olha o segredo da palavra de Deus. Orai, olha como Jesus é sábio. Uma chuvinha que nós estávamos precisando, inclusive. Estávamos necessitados dessa chuva. Você já ficou? Então Deus vai mandar arrochar o calor de novo para você não faltar mais. O que você prefere? Aquele calorzão ou a chuva? Mas não vem para a igreja, filho. Melhor, eu vou orar para vir calor, porque eu estava orando pela chuva, mas eu vi que eu fiz um mal danado para vocês. Vou orar agora, manda, Senhor. Daquele que o urubu voa só com uma asa e com a outra ele se abana. Vamos louvar ao Senhor com disposição, alegria e sinceridade. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Você está feliz por estar aqui essa noite? Quem aqui tem um pedido, um desejo de que alguém da sua família aceite a Jesus? Quem aqui tem um desejo de que alguém da sua família ou você seja curado de alguma enfermidade? Todos nós temos um desejo. Nós temos um bom pai. Nós servimos a um Deus que é um bom pai. Diga assim: Deus é um bom pai. Ele é um bom pai. E Ele te dá essa autoridade para declarar salvação na tua casa. Você tem essa autoridade. Lembra aí o seu irmão. Diga: ei, irmão, irmão, irmão. Você tem essa autoridade. E nós vamos declarar em nome de Jesus. Nós vamos declarar essa verdade para que na tua casa, na tua família, haja salvação. Que você seja a luz para que outros se rendam. Que você seja a fonte de cura que alguém esteja precisando. E até mesmo para você, porque nós somos usados para trazer o céu à terra, a atmosfera do céu à terra. Amém? Será que você pode aplaudir ao Deus, o mesmo Deus que ressuscitou a Lázaro, o mesmo Deus que ressuscitou a filha de Jairo? Ele é o mesmo Deus. Erga suas mãos e diga isso. Declaramos que aqui reina a glória do Senhor, sua graça manifesta, está presente o seu amor. Corações se quebrantarão, almas vão se derramar. E o quê? E o Espírito de Deus reinará. Então diga: profetizamos salvação, total libertação. e nós quebramos as cadeias. Quebramos as cadeias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga: aqui não há lugar pra amar, porque aqui reina a luz. Entronizamos Cristo, Ele é o nosso Rei. Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo. Você crê? Nada pode impedir o teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando corações. Declaramos que aqui
graça manifesta, está presente o seu amor. Corações se quebrantaram, nossas almas, nós vamos nos render essa noite. E o Espírito de Deus reina. Com muita fé declare: Profetizamos salvação, libertação, total libertação, libertação de cadeias em nome de Jesus. Aonde há um preso nessa hora, nós liberamos palavra de vitória. Não há lugar pra Em nome de Jesus. Aqui reina a luz, entronizamos Cristo. Ele é o nosso Rei. Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo, transformar nossa casa, Nada pode impedir a nossa família. teu Espírito de agir, Operando maravilhas. Sim, profetizamos salvação, total libertação. Quebramos as cadeias em nome de Jesus. Aqui não há lugar pra mal. Aqui reina a luz, entronizamos Cristo. Ele é nosso Rei. Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo. Nada, Senhor, nada pode impedir o teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando corações, operando maravilhas, transformando corações, operando maravilhas, transformando declaramos, Senhor, o teu reino estabelecido. O teu reino estabelecido, Senhor, nas nossas vidas. Não sei se você já passou por isso, mas às vezes a gente está saindo de casa para vir à igreja e alguma coisa acontece. Alguma coisa some, aí a gente começa a discutir, aí a confusão começa a acontecer. Ou talvez nem seja dentro da sua casa. Mas que essa palavra que você liberou, ela seja vivida nessas horas. Quando o inimigo se levantar para tentar tirar a sua paz, seja através até mesmo de um familiar, porque ele usa a quem a gente ama. Que essa palavra ela seja vivida nesses momentos mais difíceis, em que a gente precisa tomar as decisões. E que você e eu sejamos sábios e fechar as brechas, porque Satanás é oportunista. Ele só espera uma oportunidade. Mas em nome de Jesus nós declaramos, se você crê, nós declaramos que o reino do Senhor será estabelecido na nossa casa. E que nada vai tirar a nossa paz, nada vai tirar a presença de Deus. Porque nós vamos estar com os nossos olhos fitos em Jesus. Amém, igreja? Você crê nisso? Será que você pode aplaudir mais uma vez essa noite? Porque o Senhor é digno da tua adoração, dos teus aplausos. Creia mesmo, creia mesmo, creia, use a sua fé para crer. Aleluia. Se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu sei que a cura sobre mim virá.
Se tão somente eu tocar em ti, se tão somente eu te contemplar, diante de tua face, ó Deus, me rendo. Chegou a hora de me abrir de vez. Não há como esconder de ti quem sou. Ele te conhece. Não posso mascarar a minha dor. Dê liberdade para o Espírito Santo agir. Pode mudar o que preciso for, pode mexer o que tiver que ser. Hoje eu decido estar completamente em tuas mãos. O grito de minha alma agora eu dou. Curado e liberto em nome de Jesus. Eu sou. Diga, a decisão em mim é radical. Vou me lançar no sobrenatural. Eu quero a revolução do teu poder em mim, Senhor. A cura hoje em mim se faz real. Eu tomo posse, exerço minha fé e te adoro, meu Jesus, por tudo, tudo que tu és. Se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu sei que a cura sobre mim virá. Se tão somente eu Tocar em ti. se tão somente eu Te contemplar. diante de tua face, ó Deus, me rendo. Chegou a hora de me abrir de vez. Não há como esconder de ti quem sou. Não dá pra fingir Não posso mascarar a minha dor. Então rasgue o seu coração, rasgue o seu coração. Pode mudar o que preciso for, pode mexer no que tiver que ser. Hoje eu decido estar completamente em tuas mãos. O grito de minha alma agora eu dou. Curado e liberto em nome de Jesus. Eu sou. A decisão em mim é radical. Vou me lançar no sobrenatural. Eu quero a revolução do teu poder em mim, Senhor. Se você quer, busque. A cura hoje em mim se Se faz real. Eu tomo posse, exerço minha fé e te adoro, meu Jesus, por tudo, tudo que tu és. A decisão em mim é radical. Vou me lançar no Sobrenatural. Eu quero a revolução do teu poder em mim, Senhor. A cura hoje em mim se faz real. Eu tomo posse, exerço minha fé e te adoro, meu Jesus, por tudo, tudo que tu és. E te adoro, meu Jesus, por por tudo. tudo que tu és. E te adoro. E te adoro, meu Jesus, por tudo, tudo que tu és. Te adoro. E te adoro, meu Jesus, por tudo, tudo que tu és. Te E te adoro, meu Jesus, por tudo, tudo que tu és. E te adoro. E te adoro, meu Jesus, por tudo, tudo que tu és. Te adoro.
você pode adorar o Senhor então com a sua fé. Eu não sei do milagre que você precisa, mas Ele sabe. Ele sabe das tuas necessidades. Deixa o Senhor ver a tua adoração. Deixa o Senhor se agradar da tua fé. Basta para o Senhor uma porção de fé. Oh, como aquela mulher que creu. Aquela mulher que há 12 anos sofria, mas havia uma esperança. A esperança não morreu, mas ela tocou, ela decidiu, ela adorou o Senhor com sua fé. Mais uma vez diga, a decisão em mim é radical. Vou me lançar no sobrenatural. Eu quero a revolução do teu poder em mim. Eu quero. A hoje em mim se faz real. Eu tomo posse, exerço minha fé e te adoro, meu Jesus, por tudo que tu és. Te adoro, meu Jesus, por tudo que tu és. E te adoro, meu Jesus, por tudo que tu és. E te adoro, meu Jesus, por tudo que tu és. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Pergunta para o teu irmão do lado aí, qual a vontade de Deus para a tua vida? A vontade de Deus, irmãos, é algo muito fácil de entender na palavra de Deus. Basta nós lermos. Como o pastor falou, nós estamos estudando sobre arrebatamento. A igreja pode sentar, por favor. E eu confesso para vocês, apesar do curso de teologia, que eu não me vejo como teólogo. Não gosto de alguns assuntos, de estudar alguns assuntos. Como o pastor perguntou agora, quem gosta de orar, né? Às vezes você tem até vergonha de dizer que não gosta de orar, mas tem que ser verdadeiro. A gente tem que olhar muito para dentro de nós para saber o que nós somos. E talvez seja o momento mais difícil é quando nós temos que olhar para o nosso defeito. E talvez esse seja um defeito meu. Eu não gosto de estudar escatologia. Por quê? Porque eu já vi muita divisão na igreja por causa da escatologia. Porque você vai estudar escatologia e no final você vai ficar cheio de dúvida. Não é uma ciência exata, eu gosto de ciência exata. O meu gosto. Não quer dizer que eu não estou. Até agora só faltei quando estive doente, né, pastor? Cada estudo desse, porque é importante estudar a palavra. E o que a escatologia me diz? Escatologia, dentro da teologia, é o estudo das coisas vindouras, daquilo que há de vir. E quem sabe aqui o que vai acontecer amanhã? Sabe, ninguém sabe. Você tem noção, você planejou. Mas quantas vezes aquilo que nós planejamos sai diferente? Semana passada eu estava preparando para vir para o culto de oração. E aí passei mal, fui para a emergência. Estava preparado para aquilo não. Mas Deus me levou lá. Eu estava conversando com a irmã agora há pouco, eu aprendi. Primeiro eu aprendi a perguntar, quando Deus nos leva para esse lugar, né, tipo de lugar assim que você não quer ir. Aí eu aprendi a perguntar
que tu queres fazer? Senhor? Aí depois eu evoluí mais um pouco, aí eu passei a perguntar, o que tu queres que eu faça aqui, Senhor? Porque às vezes Ele é obrigado a te levar para lugares que você não quer, porque senão você não iria lá de jeito nenhum, mas você vai estar ali falando daquilo que Deus te ensinou. O que é a escatologia, o que o estudo das coisas vindouras, o que o arrebatamento me diz? Prepara-te. Vira para o teu irmão e fala, você está preparado? Eu não estou. Diante de Deus, eu digo para vocês, irmãos, eu não tenho um pingo de medo da morte. Não tenho. Mas eu tremo ao saber que um dia eu vou estar diante do meu Deus. E eu sei que eu sou pecador. E eu vejo o pastor chamando, para a escola bíblica. Se você quiser ficar chateado comigo, pode ficar. Você quer conhecer um cristão, você vai procurar ele em 2 cultos principais: o culto de oração e a escola bíblica dominical. Se você não está preocupado em orar, e se você não está preocupado em aprender do manual técnico do fabricante, você precisa se converter. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Porque eu tenho certeza, irmãos, o pastor falou aqui no início de nós fazermos do louvor a nossa oração. E às vezes nós falamos sem pensar, simplesmente porque a letra está ali na tela. E nós pedimos no primeiro louvor que venha o vendaval de Deus sobre nós. Aí eu pergunto, será que você está preparado para o vendaval de Deus? Vocês viram o vendaval lá no sul do país agora há poucos dias? Levantou telhado, bagunçou tudo, acabou com casa. Tem um amigo meu que passaram para mim ontem o pedido dele, a casa dele voou telhado, voou tudo, acabou. Ele é muito conhecido na internet. O Tarja Preta é um paraquedista que é meio maluco e vive falando um monte de besteira aí. O Tarja Preta perdeu a casa dele na semana passada no Rio de Janeiro. Vendaval faz isso. Antigamente tinha um louvor que a gente cantava mais no vaso, né? Quebra-me, Senhor, e me faz de novo. Todo mundo orando, cantava na alegria, chegar a chorar. Mas aí o Senhor faz só assim, ó, um peteleco para tirar um pedacinho do verniz só do vaso. Ah, Deus, por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz para ti, Senhor? Por que tu permite isso, Deus? Mas chega no louvor e fica pedindo vendaval. Estou dizendo para não pedir, não. Porque às vezes é necessário uma grande mudança. Às vezes é necessário que venha verdadeiramente o vendaval, porque Deus está querendo dar um telhado novo para minha casa. Mas nós temos que pensar quando pedimos. Porque se pedir, Ele faz. Agora eu pedi para você ficar de pé. Nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Efésios, capítulo 3. Nós vamos ler, inicialmente, só o versículo 14.
E depois você vai continuar com a sua Bíblia aberta, que nós vamos começar a palavra passeando nesse texto, do 14 ao 21, que fala sobre uma oração que Paulo fez. E diz assim a palavra: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Bota a mãozinha no teu coração, fala assim: Senhor da glória, fala comigo, mostra a tua vontade, me ensina o que eu tenho que mudar em mim, e que eu tenha coragem de mudar e fazer a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Eu faço essa oração como uma oração minha também aqui, porque daqui a pouco nós vamos passar em alguns outros textos e você vai ver a importância de nós estarmos atentos de quem nós somos. O pastor leu aqui sobre as 10 virgens. O que é ter azeite na lâmpada para você? O que está faltando para você ter azeite na lâmpada? É uma parábola. Jesus está falando, nós sabemos que o azeite usava como óleo para acender a lamparina, era o combustível da lamparina. Mas espiritualmente ele está dizendo para nós: santifica-te, bota a santidade na tua vida. E aí eu pergunto: o que está faltando, pastor Roger, para que a tua vida seja mais santa? E eu vou dizer para vocês, a Regiane sabe que eu oro todo dia, porque já como pastor eu cometi um erro muito grave. E eu olho para trás e eu falo assim: Senhor, como é que eu fiz isso? Como que eu te traí desse jeito? Como eu pequei contra a tua santidade desse jeito? Várias vezes ela já falou para mim: você tem que se perdoar. Eu já me perdoei. Mas o que eu não aceito é ter errado com meu Deus. Conhecendo a palavra. E eu vou falar uma coisa para você que não é profecia. Longe de mim isso, mas é para você realmente se preocupar, porque todos nós pecamos contra Deus. Às vezes a gente fica olhando para o pecado de Davi, como é que pode, como é que ele foi lá, como é que ele foi lá, a mulher do outro, como é que ele foi, né? Nós estamos estudando uma ministração muito boa na escola bíblica da Aline, falando sobre isso, falamos sobre o Salmo 51, vou citar ele daqui a pouco. A gente fica olhando esses personagens bíblicos assim, sabe? E fica perguntando: como é que pode? Como é que Caim matou Abel? Mas eu vou dizer para você, igreja, nós estamos cometendo os mesmos pecados hoje. Nós estamos matando irmãos hoje. Porque nós não temos colocado azeite na nossa lâmpada. Prepara-te. É como piscar de óleo. Dá uma piscadinha de óleo, faz assim, ó. Passou, foi. Efésios 3, versículo 17. E assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Amor ao próximo. Eu falo muito para minha família: as pessoas são mais importantes do que as coisas. Às vezes, por causa de coisas, nós deixamos pessoas de lado. Versículo 18.
a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Conhecer Deus, conhecer a vontade de Deus, conhecer o que Deus está querendo comigo, ter intimidade com Deus. Essa é a oração de Paulo pela igreja que ele pastoreava. E eu tenho certeza que essa é a oração dos nossos pastores por nós. E pode ter certeza, bota o seu joelho no chão e agradeça a Deus, o nosso pastor, ter coragem de vir aqui e ficar pregando e falando sobre arrebatamento. Mais gostoso para a vaidade deles seria chegar aqui e começar a falar de profecia, de bênção. Deus tem bênção para você, Deus tem um monte de bênção para você, Deus tem promessa para você, e aí vai, e o povo fica dando glória, mas santidade zero, preocupação com o porvir zero. É por isso, igreja, que nós damos prioridade a outras programações ao invés de vir para o culto de oração. Nós falamos que é como um piscar de olhos, mas não cremos verdadeiramente que é como um piscar de olhos. Mas a palavra de Deus diz para mim: busca enquanto pode achar. Versículo 19. Conhecer Deus nessa profundidade, nessa largura, é se aproximar e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Pastor, mas eu estou procurando. Sim, mas por que tem tanto pecado no nosso meio? Daqui a pouco nós vamos falar sobre pecados. Vamos falar de uma relaçãozinha deles. E tem alguns pecados, irmãos, que a igreja não aceita de jeito nenhum. Você luta às vezes para ganhar uma alma, trabalha para poder consolidar aquela alma na obra de Deus, e aí daqui a pouco ele comete um pecado, você joga ele fora, a igreja joga fora, vira as costas. Não se preocupa porque determinado irmão não apareceu mais na igreja. Ainda chega outro e fala: não se preocupa não, ele está em pecado. Mas você foi lá, você deu um abraço nele, você orou por ele, você disse para ele: conta comigo para se levantar. É o pastor que vai fazer isso. É isso que a Bíblia diz? Está no nosso meio. Quer saber? Eu não vejo a igreja, não é nossa igreja não, eu não vejo a igreja de Cristo preparada para a volta de Cristo, a começar de mim. Prepara-se, igreja. Salmo 51, que eu falei que está em estado aí na nossa devocional, acabou hoje, né Aline? Davi escreveu esse salmo, Aline ter repetido esse todo domingo, após ter pecado, após ter cobiçado a mulher do seu general, de ter mandado o seu general para a morte. Ele assassinou aquele general, adulterou com a mulher dele, gerou um filho, que nós sabemos toda a história, a desgraça que foi. Mas Davi tem uma coisa que é muito séria, está lá em 1 Samuel 16, 7. Quando Deus escolhe Davi, escolhe porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Vira para o teu irmão e diz assim: Deus não olha a tua aparência, Deus olha o teu coração. É aquilo que está lá escondido lá dentro. Aquilo que acontece no oculto. Eu digo sempre, irmão, se você é pentecostal, eu sou, e você chega aqui no culto, fala em língua, pula igual pipoca, glória a Deus por isso. Mas se não está acontecendo isso no oculto do teu quarto, vá se ver com Deus, porque você está vivendo falsidade, você está vivendo de aparência.
O que fazia diferença em Davi é que ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi pecou? Todos nós pecamos. E no pecado é necessário arrependimento. E no pecado é necessário correção. E no pecado é necessário confissão. Não é dizer, não, eu nasci assim, eu sou assim mesmo. O temperamento da minha família é esse. A maior luta que eu tenho é contra o meu temperamento. Mas se eu disser que todo mundo na minha família é assim, eu estou concordando com o pecado e eu estou deixando ele ficar escondidinho lá no cantinho da minha vida. Essa é a diferença de Davi. Davi se prostrava diante de Deus. Eu digo que é o sem vergonha. Pecava, errava, mas ia lá na presença e mexia com o coração de Deus. Porque ele ia sinceramente, porque ele ia verdadeiramente. E é isso, igreja, que nós temos que aprender a fazer. Olhar para o meu pecado, pastor, eu não tenho ira, eu não fico irado, eu sou calmo, que bênção para você. Mas pode ter certeza, tem alguma coisa para mudar. Você conhece? Você tem se examinado? Ou você prefere ficar fuxicando da vida dos outros? Ou você prefere ficar falando do outro? Primeiro Timóteo 2,4. Bota lá para nós. Qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você, que eu, sejamos salvos. Como o pastor falou muito bem aqui, irmãos, o poder de Deus já foi manifestado. Eu falava aqui no início do culto, já pensou, quem é pai sabe o que é. O que é botar o teu filho numa cruz, deixar teu filho na escuridão, jogar teu filho para pagar o preço que Jesus pagou. Ele pagou por mim. Deus fez isso por mim. Você que é pai, você que é mãe, você sabe o que é saber que teu filho está correndo perigo. E Deus desligou Jesus, a ponto de Jesus falar para ele: Pai, por que me desamparaste? Foi por você, foi por mim. Porque a vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos. E nós temos que ter coragem de olhar para dentro de nós. Nós temos que ter coragem de nos examinar. Nós temos que ter coragem de nos preparar. Gálatas 5. Gálatas 5, a partir do versículo 19, vai falar das obras da carne. Pastor, isso aí nem adianta falar para mim que eu já estou livre disso. Eu já não faço mais parte, já sou salvo. Tem uma linha aí falando que é pela graça, e é pela graça mesmo. Porque como eu comecei dizendo aqui, eu fico pensando no dia que eu chegar diante de Deus, e só pela graça. Versículo 19. Diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas. Vira para o teu irmão e pergunta: você conhece? Vamos lá. E essa que eu quero relacionar cada uma delas com você, e você vai pensar se elas estão no meio da igreja ou não. A prostituição. Tem a prostituição sexual, que é a venda do corpo.
Que a igreja não admite de jeito nenhum. Se souber que entrou na igreja uma prostituta, tá arriscado até botar ela para fora, se bobear. Tem gente que bota a igreja. Estou mentindo, pastor? Se sentou, está arriscado de sentar na cadeira do lado, pular uma cadeira para não ficar colado, que pecado pega. Tem crente que pensa que pecado pega. Aqui em Manaus, um pastor que me pastoreava falou uma vez para mim isso. Nós fizemos um trabalho e nós estávamos evangelizando na rua e um mendigo se converteu. Eu abracei o mendigo para orar por ele. O pastor me chamou e falou assim: irmão Roger, não faça isso não. Os demônios dele passam para você. Está repreendido em nome de Jesus. A luz não fica submissa às trevas. As trevas se submetem à luz. Tem crente que tem medo de ficar perto do pecador. Talvez seja porque quando ele passa lá em frente ao botequim, né, as garrafas fazem, fica tudo tremendo. Não, eu não bebo não, mas o olho, né? A boca chega a salivar. Mas a pior das prostituições é espiritual. E você pode ter certeza. Eu pergunto para os pastores: quantas vezes, pastor, você já teve que tomar posição de chamar a atenção de alguém para que esse altar não fosse prostituído? Quantas vezes o senhor já teve que dizer nesses 20 anos: não, aqui não vai fazer isso não? Prostituição espiritual, que às vezes está no nosso meio e nós nem notamos. E nós começamos a ir aonde Deus não quer que a gente vá. Nós cantamos o que Deus não quer que a gente cante. O pastor acabou de falar dízimos e oferta. Você sabe que a Bíblia te compunge, a Bíblia te obriga a dar o teu dízimo, devolver o teu dízimo. Mas você não é fiel, prostituição. Você sabe o que tem que fazer, mas vai pelo caminho errado. Pastor, o senhor está dizendo que eu sou prostituto? Não. É você que tem que dizer para você e tomar posição e sair disso. E aí quando a gente fala em prostituição, pensa-se logo na prostituta do sexo. Mas não pensamos naquilo que está dentro da casa do Senhor. Tudo que torna impuro, impurezas. Quer ver um tipo de impureza que está bem claro lá nos 10 mandamentos? Não usareis o nome de Deus em vão. Quantas vezes você já ouviu piadinha com o nome de Deus? Levanta a mão, quem já viu piada com o nome de Deus? Será que isso está dentro da igreja? Será que tem irmãos acompanhando esses comediantes que ficam debochando da santidade de irmão na internet? Lascívia, luxúria, sexualidade exagerada. O sexo dentro do casamento é muito bom. Os jovens aí se preparem, porque a coisa é boa. Se você faz na presença de Deus, é muito bom. Mas quando é exagerado, quando você só pensa nisso, às vezes até quer obrigar o cônjuge a fazer mais do que o necessário, aí é luxúria. Quando você vê aquela coisinha, eu tenho grupos, irmãos, que eu participo, que tem ímpios ali. E eles de vez em quando colocam. Ontem mesmo aconteceu, eu cliquei numa coisa que eu não observei e eu pensei que era uma notícia boa e era uma questão de luxúria. Apaga, manda embora do teu celular. Apaga para você. Pastor, por que o senhor não sai desse grupo então? Porque eu evangelizo eles todo dia. Porque todo dia eu mando uma palavra. E de vez em quando um daqueles ímpios liga para mim ou manda uma mensagem, pô, essa tua palavra falou diretamente para mim. E não dá para mim parar. Porque Deus me chamou para ser luz. Eu é que tenho que me controlar para não ficar de luxúria olhando aquilo que eles estão colocando ali e babando.
mas ninguém está vendo, só eu e Deus. Idolatria, amor excessivo, admiração exagerada. Eu estou lendo a palavra que está na Bíblia, e aí eu estou lendo logo o que um dicionário falou, e é dicionário mundano, tá? Fiz questão de não ir em nada bíblico. Isso acontece dentro da igreja. Mesmo um pastor falando, olha, você não tem que olhar para mim, eu sou pecador, e o pastor ensina, a pastora ensina, mas se o pastor fala assim, eu vou viajar à igreja. Quantas vezes, pastor, o senhor já viajou, o senhor já faltou um final de semana em alguma atividade e o senhor não falou para ninguém, porque se faltar a igreja fica vazia? Será que isso está aqui? Será que está acontecendo com você? Tem que se preparar, igreja. Feitiçaria. Alguém aqui pratica feitiçaria? Abra a tua Bíblia lá em 1 Samuel 15, 23. Bota lá para lá. Idolatria, feitiçaria, inimizade. Não. Esse é o Gálatas 20. Bota lá em 1 Samuel. Alguém achou aí? Pode falar para mim, por favor? Pode? Irmãos, é Deus, é a palavra de Deus que está comparando a desobediência, a rebelião. Está acontecendo aqui dentro da igreja. Tem gente que está rebelosa porque foi contrariado a alguma coisa e não está vindo ao culto. Estou orando por ele. E pode acontecer com você se você bobear. Quando você vê que o pastor não está olhando, não, pode fazer que o pastor não está vendo. Desobediência. É comparado à feitiçaria. Está dentro da igreja. Porfias, disputas, polêmicas. Irmãos, eu fico olhando às vezes crente tão maduro, tanto tempo, sabe? Eu comecei dizendo que eu fico olhando o dia que eu errei com meu Deus ali, uma coisa muito grave. Eu falo, como é que eu fiz isso? Então, não estou falando que eu sou santarrão, não. Eu todo dia olho para mim, eu faço essa relação aqui, para me ver se eu não estou entrando numa dessa. Mas muitas vezes, irmãos, eu já vi crente brigando por causa de time de futebol. Uma coisinha ou outra ele está lá brigando com o irmão, fazendo facção, fazendo divisão, fazendo contenda. Vai para o inferno, meu irmão. Eu não estou declarando, eu estou afirmando pela palavra. Tem que se converter. Tem que se converter. Tem que entender que nós vamos viver eternamente juntos. Goste de mim ou não. Porque eu sei que pela misericórdia de Deus eu vou ser salvo. Então vai ter que me aturar, pastor, o resto da vida. Entendeu? Vamos treinando. Nós temos que despertar a igreja. Nós temos que nos preparar verdadeiramente. Parar de brincar. Ciúmes. Medo de perder. Perder o quê, meu? Nem a tua vida é tua.
Ah, eu tenho medo de perder meu filho. Aí superproteção de filho. Aí deu uma chuvinha, não. Mas não vamos para a escola bíblica não, porque não vai chover. Pode ficar gripado. Idolatria. Aí Deus manda o vento, bota o filho lá no CTI, aí vai chorar. É para você aprender que não é teu. Para você aprender que você está ali só para cuidar para o Senhor. Irmãos, pode ter certeza que eu estou falando, eu falei outro dia desse aqui, eu tenho observado isso, não é aqui não, na igreja. Eu quero que meu filho seja médico, eu quero que meu filho seja engenheiro. Ninguém pensa coisa pouca, né? Todo mundo pensa coisa grande para o filho, sonha. Hoje de manhã tinha um rapaz ali, por sinal tem o mesmo nome do meu irmão, Rodney. E eu fui falar de Jesus para ele. Eu peguei, fui muito duro com ele. Cheguei para ele e perguntei: Rodney, é isso aí que tua mãe planejou quando tu era criança? Não. Se a tua mãe chegasse aqui e te visse como eu te vi deitado aqui na marquise da igreja para fugir da chuva, como é que ela ficaria? É muito triste. E Deus? Muito triste. Aí o Senhor me falou, ele é desviado. Falei, aí, sabe o que tu tem que fazer? Tu tem que aprender a ser homem. Tem que tomar atitude de homem. E tomar a posição que tu tem que tomar. Qual a posição que tu tem que tomar? Eu tenho que sair do pecado. Então toma. Levanta daí, sai daí, volta para casa da tua mãe, volta para casa do teu pai que é Deus. Se converte, se entrega ao Senhor. Você quer orar comigo? Ele orou comigo. Aí eu despedi dele, entrei aqui na igreja, só vim até a segunda porta e voltei. Quando eu voltei, ele já tinha levantado, botou a mochilinha dele nas costas, debaixo de chuva e foi embora. Disse ele que ia lá para o Santo Etelvino, para casa da mãe, para voltar para os caminhos do Senhor. Vamos orar pelo Rodney, que ele chegue realmente lá no Santo Etelvino e tome uma posição com Cristo. Tem hora que tem que ser homem para assumir que eu estou vivendo em pecado, que eu estou vivendo em luxúria, que eu estou vivendo em bruxaria, em desobediência, para que eu possa sair, me arrepender, pedir perdão a Deus e começar um novo tempo na minha vida. Tem hora que tem que tomar atitude de adulto. Para de brincar. Fica brincando de ter ódio. Quando Deus te perdoa, por que você não perdoa quem te ofendeu? Eu tenho uma palavra muito forte, isso aí. Quando a pessoa chega, pastor, eu não consigo perdoar. Vem cá. Te fez pior do que fizeram a Jesus? Porque ele diz que você tem que ser como ele é. E ele perdoou. Com o corpo todo rasgado na cruz, furado pelos pregos. Ele liberou perdão e disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Será que o que te fizeram é tão grave a ponto de te separar de Deus? Porque a falta de perdão te separa de Deus. É falta de óleo na tua lamparina. Pastor, não estou conseguindo, então vem para o altar, bota o teu joelho no chão, pede perdão a Deus e fala para Ele, Deus, eu não consigo, porque Ele vai te capacitar. Facções, está incluso lá em grupos opostos, igreja brigando dentro da igreja. A igreja onde eu me batizei era uma igreja batista brasileira, tradicional. Graças a Deus agora a maioria das igrejas estão crendo no batismo do Espírito Santo. Eu tive lá no Rio de Janeiro, num congresso lá de pastores, tinha para mais de 1000 pastores, e o assunto era batismo no Espírito Santo, dentro de uma igreja batista brasileira. Quando teve o primeiro intervalo, uns 600 foram embora. Mas 400 ficaram e foram batizados no Espírito Santo. E a igreja, eu saí de lá mentindo para a igreja, porque eu estava me desviando. E os irmãos foram me visitar. Igreja,
foram me visitar. E eu estava me desviando. Eu falei, não, eu mudei de bairro, estou procurando uma igreja aqui por perto. Os caras tranquilos foram embora. E quando eu voltei para os caminhos do Senhor, eu fui lá para pedir perdão. Ninguém entendeu nada. E passou um tempo, parte daquela igreja foi batizada no Espírito Santo. Aí teve uma divisão dentro da igreja. E eu fui lá. Não era mais da igreja como membro, mas eu falei para o meu pastor, pastor, eles estão lá preocupados em brigar, ninguém vai estar preocupado em orar. E foi diferente não. Cheguei, sentei lá no fundo, vieram falar comigo, irmão Roger, graça e paz, graça e paz. Já ficava olhando assim, quando dava graça e paz, então os batistas tradicionais, né, o cara se arrepia. E a discussão deles é se a igreja ia aceitar o Espírito Santo ou não. Aí acharam que eu tinha ido lá para fazer a segurança do pastor. Porque quando eu me converti era uma graça, né? Arma aqui, vivia preparado para a guerra. Aí acharam que o pastor tinha me contratado para ir lá e fazer a segurança dele. E quem achou isso? Os que foram batizados no Espírito Santo. Olha só. Quem estava orando? Ninguém. No final a igreja votou e a igreja decidiu. Nós vamos continuar tradicionais. Aí sabe o que os batizados do Espírito Santo fizeram? Se levantaram e foram embora. Para que votou então? Para que estavam ali em comunhão numa assembleia? Quer dizer, se eu ganho, eu fico. Se eu não ganho, eu vou. Partidarismo dentro da igreja. Em nome do Espírito Santo. Será que perguntaram para Deus se era isso que Deus queria? Invejas. Gente, irmão, que está preocupado não é com a derrota dele, não. Ele está preocupado com a vitória do irmão. Ele está torcendo para o irmão não ser próspero. Mas isso não acontece aqui não, né, pastor? Bebê disse que essa igreja abomina mesmo. Mas glutonaria. O que é glutonaria? Comer muito? Não necessariamente, é comer vorazmente. Meu irmão, eu vou falar pelo Espírito, tá? Se tiver alguém que seja assim, me perdoa. É aquele cara que é sempre o primeiro da fila. São os pastores não, tá? Porque a igreja bota os pastores. A igreja bota os pastores na frente. É a igreja que manda, os pastores passam à frente. Os idosos também não. Mas você sabe que tem gente que, irmãos, é primeiro. Cuidado com a voracidade. Cuidado com o sentimento. Está na Bíblia, irmão. Ah, pastor, que isso? Deus entende. Meu irmão, está na Bíblia, senão ele não colocaria isso aqui, glutonaria. São coisas que estão dentro da igreja. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14 e 15. Está lá na revista de escola dominical. Lição 7. Tirei cola hoje. Cadê ele? Olha lá, tirei cola. Por essa razão, amado, esperando essas coisas, esforce-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considere a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Pastor, eu não consigo perdoar. Deus está sendo longânimo contigo. Porque quando eu digo que eu não perdoo, eu estou querendo mais é que aquela pessoa fique longe de mim e morra. Mas Deus está sendo longânimo com nós. Está dando um tempinho para a gente pensar se a gente deve perdoar ou não.
O projeto de salvação de Deus, irmãos, diz que todos nós pecamos. Todos nós pecamos. E destituídos estamos da glória de Deus. Diz também que Deus deu o seu único filho, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diz que todo aquele que nele crê e for batizado será salvo. Mas também diz que você tem que reconhecer o teu pecado. E você tem que se preparar, pedindo perdão, buscando verdadeiramente a presença de Deus. Às vezes, irmão, nós ficamos com vergonha de ir à frente da igreja. Há poucos dias o pastor fez um apelo, eu achei muito lindo, que irmãos foram à frente. Eu não me converti num culto, não. Eu estava desviado dos caminhos do Senhor naquele período que eu me converti realmente. Eu já contei essa história aqui. Minha ex-esposa foi para a igreja com as minhas filhas e eu estava no quartel e um camarada tentou agarrar ela. E eu, totalmente endemoniado, e depois eu soube que eu, endemoniado, fui usado pelo Espírito Santo, porque aquele camarada vivia perturbando a igreja. E o cara tentou agarrar a minha ex-esposa. O que a igreja fez? Deixa disso, que isso, vamos lá. Jesus te ama, falou pro cara, né? Só que tinha um endemoniado por trás, que era eu. Quando eu soube, fui lá no outro dia, peguei o sujeito de jeito, 3 dias no CTI. Aí a minha família falou: agora a gente não vai poder mais ir para a igreja. Mas sim, eu vou levar vocês para a igreja. Aí eu lá com as minhas armas, entrava na igreja, eu atravessava a rua, ia para a padaria, pedia uma gelada e ficava lá bebendo. Primeiro domingo, segundo domingo, no terceiro domingo eu desabei no choro, tive que ir para dentro do carro, escutando os louvores. Fui para casa e me converti diante de Deus. Na quarta-feira eu fui lá, o pastor levou o maior susto, porque há 3 semanas atrás eu tinha ido lá, tinha dado uma surra no vizinho, né? Ele falou que quando ele estava sentado no gabinete, eu apareci na porta. Quando eu apareci na porta, ele ficou, realmente eu lembro que ele era brancão, ficou pálido. Falei: e agora? O que esse cara veio fazer aqui? Ele falou para mim isso, depois ele pregou até em cima disso. Quando ele entrou na porta, eu fiquei sem saber o que ia fazer, não tinha nem lugar para me fugir. E ele disse que naquele dia a montanha desmontou, que eu me achava muito forte, muito eu. Mas naquele dia eu me prostrei diante do Senhor, não diante do pastor. Eu confessei diante de Deus tudo aquilo que estava impedindo o agir de Deus na minha vida. Tudo aquilo que estava sendo obra da carne na minha vida. E a última palavra que eu falei para o pastor antes de sair do gabinete foi: perguntei para ele: o que eu tenho que fazer para ser um obreiro na sua igreja? Ele falou: trabalhar na obra. A partir de agora, o senhor conte comigo. E mergulhei na obra de Deus. 6 meses depois, novo convertido, eu era líder da União Masculina. 1 ano e meio depois, eu era superintendente de escola dominical. Acredita nisso? Mas eu estava no azeite. Porque eu tive coragem de olhar para mim e ver tudo que tinha que sair da minha vida. Eu quero pedir que você feche teus olhos. Porque todo o esforço do nosso pastor em falar sobre arrebatamento, em falar sobre escatologia, está na preocupação de que Ele quer que todos nós, assim como Deus, sejamos salvos.
E só cabe a você olhar para dentro de você agora. Pastor, quando alguém conta uma piadinha, eu não aguento, eu quero ficar vendo, quero ficar rindo. Pastor, eu adoro falar da vida dos outros, eu não sei o que é que está no teu coração. Talvez você seja aquele que faz as garrafas do bar tremer. Não me interessa. Eu quero que você seja salvo, porque o meu Deus te quer salvo. Eu quero que você libere perdão no teu coração, porque o meu Deus te quer salvo. Eu quero que você tenha coragem de sair dessa obra da carne que tem assolado a tua vida. E ela só vai sair da tua vida quando você tiver coragem de confessar, quando você entregar na mão do Senhor e deixar que Ele te cure. Nós começamos aqui louvando e dizendo que haveria cura. E Deus está querendo curar, irmãos. Deus está querendo te restaurar. Eu tenho 2 convites para fazer. Você continua a igreja de olho fechado, continue orando. Mas você está aqui, você sabe que a palavra falou contigo. Falou comigo, irmão. De ontem para hoje eu tive que ir para o joelho para orar e para pedir perdão a Deus. Não tenha vergonha de sair do teu lugar, não. Não tenha vergonha de vir aqui para frente. Porque se alguém aqui se acha santo por si mesmo, saiba que você só é santificado pelo Senhor. E que todos nós necessitamos voltar para o centro da vontade de Deus. Isso só vai acontecer quando você tiver coragem de olhar para dentro de você e falar: Senhor, eu preciso voltar. Senhor, eu preciso me curar. Eu preciso ser tratado pelo Teu Espírito. Você é crente, você é convertido, você é batizado, mas você precisa se libertar de algo. Em nome de Jesus, vai orando, vai falando com Deus e vai tomando coragem. Eu quero te pedir, igreja, para ficar de pé. De olhinho fechado ainda, falando com Deus. Feche teus olhos, fala com Deus. Não deixe que nada, não deixe que a posição tua na igreja, não deixe que até a atividade que você está, viu, Ministério de Louvor, se de repente, se um de vocês sente que tem que vir para cá, deixa que Deus vai agir nesse louvor. Mas vem, porque Deus está te chamando, crente. Desperta-te, enche a tua lâmpada de azeite, coloque a tua vida no centro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus para a tua vida é que você se salve. Não perca essa oportunidade. Não é pastor, eu quero, não é. Deus, eu preciso ser curado. Deus, eu preciso ser curado. Em nome de Jesus, sai do teu lugar e vem para o altar. Deus, eu preciso ser curado. Eu preciso que essa obra não aconteça mais na minha vida. Você é iracundo, você precisa ser curado. Você tem divisão dentro do corpo, você precisa ser curado. Você não consegue perdoar, você precisa ser curado. Tem coisas que ainda te chamam no mundo, você precisa ser curado em nome de Jesus. Igreja, em nome de Jesus, você precisa tomar uma posição com Deus, porque a palavra de Deus está dizendo: prepara-te, porque o noivo vem quando você menos perceber, porque o noivo está te chamando. Segundo apelo, você que está aqui precisa entregar a tua vida ao Senhor, total. Você precisa se reconciliar com Deus. Você precisa se converter ao Senhor. Muitas pessoas têm falado de Jesus para você,
Você gosta da igreja, mas você ainda não entregou a tua vida ao Senhor. Ou você está desviado dos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus, sai do teu lugar e vem para cá. Em nome de Jesus, deixa Deus reinar na tua vida. Porque é uma divisão muito séria, igreja. Ou a minha vida está na mão de Deus, ou ela não está. Ah, Deus me entende. Deus, irmãos, o Deus de amor, que te ama, que tem sido longânimo para você perdoar, para você sair desse estágio de afastamento, de esfriamento espiritual. Esse mesmo Deus, no piscar de olhos, Ele vem como juiz. E Ele vai usar a palavra de 2 gumes, espada de 2 gumes, para separar o joio do trigo. Então o momento é esse. A hora da posição é agora. E eu tenho certeza, irmãos, que tem muita gente para sair do lugar. Não é 1 nem 2. Porque tem sido dominado por lascívia, porque tem sido dominado pelas obras da carne. Todo mundo está feliz contigo, mas você conhece, e o Espírito Santo de Deus está falando: vem, filho amado, sai do teu lugar, tenha coragem, vem, vem, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Deus está querendo tratar a sua igreja. Nós temos que ter coragem de buscar. Nós temos que ter coragem de reconhecer. Pedir perdão e se corrigir dos nossos erros. Só você pode. Pastor.